Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, com o diretor do Museu Visconde de São Leopoldo, Giovanni Mesquita. Giovanni, no primeiro bloco, falar um pouquinho da vida pessoal, claro, da parte profissional e já um pouco da história de São Leopoldo, da história do Museu Visconde de São Leopoldo. Gostaria que falasse um pouquinho agora da Casa do Imigrante, que é um braço do Museu de São Leopoldo, né? Sim, a Casa do Imigrante, né, ela pertencia anteriormente à municipalidade, né? Sim. E ela foi, em determinado momento, ela foi passada, né, para o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Hoje ela é um núcleo do Museu Histórico de São Leopoldo. Ela, né, administrativamente e tecnicamente, a responsabilidade para a casa é nossa. Nós temos uma situação muito difícil, muito complicada com a casa, que é um pouco crônica, né? Porque a casa ela fica muito próxima a duas vias onde tem caminhões, ônibus, então existe uma trepidação. Sim. Como a casa ela é uma casa estilo colonial, né, português, né, do século XVIII, né, a casa é do século XVIII, ela foi construída bem anteriormente à chegada dos germânicos, né? Então, essas telhas, né, as telhas coloniais, né, as chamadas telha feita nas coxas, né, porque era literalmente feito na coxa dos escravizados, né, o molde. Por isso que elas não têm um tamanho regular. Regular, exato. Exatamente. Então, elas, claro, estavam lá no meio de uma fazenda, não tinha problema nenhum, mas à medida em que tu tem essa trepidação, né, as telhas vão caindo, né, saindo do local. Então, se tu não tem uma constante cuidado com manutenção, né? Cuidado com isso, dá problema, e deu problema várias vezes. Então, a casa está fechada já há mais de 2 anos. Olha só. Né, e a gente batalhando para conseguir a liberação, não de recursos ainda, mas encaminhamos um projeto e o projeto tinha que ser liberado para haver a captação de recursos junto às empresas, né, pela questão da isenção de impostos, né, ou pelo abatimento nos impostos, né. Então, agora nós estamos apenas numa primeira fase, que é o telhado, né, só que já tem outras partes comprometidas, porque como o telhado está vazando para dentro da casa já faz um bom tempo, o próprio piso da casa também já está comprometido. Mas nesse momento a gente está procurando empresas, né, empresas da região, que financiem essa questão do telhado. Então a gente já conseguiu uma liberação de um valor que pode ser descontado pela Lei Rouanet e um outro valor pela LIC, né? Então é 128 mil pela Rouanet e 1.730 730 mil pela LIC, né? Que é a que mais demorou para ser liberado, né? Então nós vamos começar a procurar, né, os empresários, né? Então tanto o pessoal que paga imposto de renda, as empresas que pagam imposto de renda e aquelas empresas que pagam ICMS, né? Então nós consideramos que a questão da Casa do Imigrante é uma questão de toda a comunidade e não só de São Leopoldo, mas de todo o Vale dos Sinos. Por quê? Porque originalmente o Vale do Sino inteiro era São Leopoldo, depois que foi se desmembrando, né? Os filhos foram ficando grandes, foram saindo de casa, né? Mas essa casa é um símbolo da região. Né? Então, se a gente colocar ali Vale dos Sinos ou coisa parecida na internet, vai lá nas imagens, vai aparecer várias vezes a casa. A casa é o rosto, né? Como se Porto Alegre fosse o Laçador, né? Ou outra coisa parecida, né? Então, o rosto dessa região, né, a cara dessa região e o seu local de origem, seu núcleo de origem, né, tanto negro, tanto, né, português e germânico, né? Exatamente. E então exatamente onde tudo começou. Então nós compreendemos que essa é uma responsabilidade não só do museu, é uma responsabilidade dos empresários, do poder público, a prefeitura está nos ajudando, está nos apoiando, né? Mas dos empresários, do setor público, do cidadão comum, né? O cidadão paga lá, eu pago não sei tanto de imposto de renda, pode tirar a parte,
desse imposto de renda, né, para indicar o museu. No caso específico, sim, a Casa do Imigrante. né, a Casa do Imigrante. Então, essa é uma luta que a gente começa agora, né, e eu acho que vai ser extremamente valioso e importante que a gente possa fazer esse restauro e possa devolver à comunidade, né, esse espaço que a comunidade se reunia, que a comunidade ia lá para se rever, né, em que as crianças iam e ficavam encantadas. Nós temos um espaço, um pátio também que é magnífico, maravilhoso, né, que nós temos um cemitério virtual, né, que as lápides de um determinado cemitério que se fechou, né, elas foram para lá, né, então são lápides de antepassados germânicos e alemães do século XIX, né? Então é um espaço muito importante, né, para ser devolvido para a comunidade, né? Sem dúvida nenhuma. E além desse projeto para a restauração da Casa do Imigrante, está ocorrendo um projeto, uma conversação de uma formação de uma rede de museus da região. Na realidade, a rede já foi criada, já né? existe. Então, no mês passado nós reunimos em Nova Petrópolis, né, no museu lá de Nova Petrópolis, e fundamos junto com outras 9 entidades, né, essa rede. Qual é que é a ideia da rede? A rede é uma rede de museus e entidades de memória da imigração germânica. Qual é, então, nós percebemos, né, em conversações, em encontros, que existia uma grande quantidade, né, porque cada município desses que se desmembrou, construíram os seus nichos de memória, os seus sítios de memória, os seus espaços de memória. Então, esses espaços tanto podem ser um museu, quanto um memorial, quanto uma associação de pesquisa, como um instituto histórico, né? Existem vários casos. Então, mas o importante é que todos eles, né, têm a mesma temática, que é a questão da imigração. Então, como nós não somos concorrentes, né, os museus trabalham em rede, trabalham em solidariedade, né, quando um museu cresce ou os outros museus crescem, né, a gente está procurando exatamente criar uma instituição que tenha força, que tenha poder, que tenha respaldo social para a gente conseguir para a gente conseguir apoio para os nossos acervos, né, recursos financeiros, recursos técnicos, né, reconhecimento, divulgação, né, implementar redes de turismo, de educativos. Então, nesse sentido, por exemplo, nos aproximar também de instituições que sempre apoiaram, né, e que em algum momento, por alguma razão, já não têm o mesmo apoio, por exemplo, como o governo da Alemanha, né, e outros lugares. Por que germânico e não alemão? Porque, na realidade, esses povos germânicos que vieram, eles não estão só restritos ao Estado alemão. Então, por exemplo, nós temos na Áustria, nós temos ali em Luxemburgo, né, que faz parte do Hunsrück também, né? Então, tem vários países ali, né, que teve povos que vieram para cá também. Então, buscar frente a essas instituições. Por exemplo, nós percebemos que agora o governo alemão está investindo bastante no Rio Grande do Sul. Então, comprou aí o aeroporto, né? Exato. Criou um centro de estudos alemão-europeu na PUC e na URGS. Então, e nós temos como contrapartida um acervo muito rico. Então, assim, querem vir pesquisar o nosso acervo, visitar o nosso acervo, conhecer o nosso acervo, ótimo, maravilhoso. Mas nos ajudem também a conservar esse acervo, né, a manter em local seguro, né, para manter linhas de pesquisa, de restauro, de conservação, de locais em que eles possam ser bem abrigados, né. Então a gente acredita que com essa rede, né, a gente pode se fortalecer e os ambientes de memória na nossa região dá um salto de qualidade e automaticamente leva consigo o turismo, leva consigo outros setores importantes da economia, né? Algumas situações, por exemplo, que nem a São Leopoldo Fest, né, que é uma festa tradicional em São Leopoldo. O museu, ele pensa em participar de alguma forma, já vem participando, ou em outros eventos da cidade, enfim, quando tem algo assim, até para uma forma de divulgar mais, para aproximar mais o público, o jovem, enfim, do museu?
O que ocorre, né? Uma observação que se fez, né? À medida que eu cheguei, a gente fez também discutiu sobre a questão de público, um estudo de público, e a gente percebeu que os nossos público, eles estão nos extremos. Ou é o pessoal, a gurizada de escola, os alunos, né? Ou é aqueles velhinhos que ajudaram a construir o museu, que estavam desde o princípio, que vão lá e que são nossos mantenedores, etc. E que nas camadas intermediárias, nas faixas etárias intermediárias, nós temos muito pouca gente, né? A gente tem os estudantes da Unicinos, outros lugares que vão fazer lá. Então, nós começamos já, independente do que, nós começamos essa política de externalização do museu, né? De levar os museus para fora, levar o museu para fora. Então, nós temos um projeto, leve o museu a uma escola. Né? Nós vamos à escola, por quê? Porque se vem uma turma da escola, é uma turma só. Mas se a gente leva um museu à escola, a gente atinge toda a comunidade escolar. Então, por exemplo, nós fizemos o show da Herta, né, do Betinho Clay, nós fizemos no Orfeu. E chamamos a comunidade. E foi um momento que a gente colocou em evidência o nosso plano de captar novos mantenedores, né? Nós precisamos que as pessoas venham e participem do museu e contribuam com o museu e mantenham o museu e façam parte do museu. Porque se o museu ele não for uma parte da comunidade, ele não for parte do corpo da comunidade, se ele não estiver junto com a comunidade, com seus problemas, com seus anseios, com seus debates, com a sua necessidade de deleite cultural, de música, etc., né, ele necessariamente ele vai se perder. Até porque a história continua sendo escrita, né? Exatamente. Não para. Para encerrar, Giovanni, o pessoal que tem vontade de conhecer o museu, ou de até mesmo contribuir, né? Eu creio que o pessoal até hoje leva acervos históricos, enfim, lá para o museu. Como é que o pessoal pode fazer, ter esse contato mais direto com o museu? O museu ele tem várias, né, ele tem pelo menos duas redes de mídia social que é importante, que é o Face do museu, né, que é só colocar lá Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e acessa, né, pode entrar em contato com nós ali. Nós olhamos todos os dias, nós controlamos, etc. E nós temos também o site do museu. Né? No site do museu também, ali tem também os nossos telefones, etc. Ou pode ir no museu, né? O museu está aberto para visitação, né, no horário da 1h45 às 5h15, todos os dias, inclusive o sábado, menos o domingo, todos os dias menos o domingo. E então as pessoas vêm, conversam com nós, né? Então existe a possibilidade, não é tão difícil ser um mantenedor, né? É um dinheiro que se tu sair e for na lanchonete da esquina, tu se gasta isso, né? Então, e que do ponto de vista da memória é extremamente importante. E nós temos, por exemplo, lá cursos de língua, né? Temos de alemão, italiano, inglês e árabe agora, né? Espanhol também. Então, os que são mantenedores, né, acabam tendo uma série de benefícios. Então, tem desconto nesses cursos que se fazem, né, e recebem outras facilidades, né, que o museu possa atribuir, né. Então, a gente está tentando trazer, né, a população para dentro do museu e estamos querendo levar o museu à população. Né. Tá certo. Giovanni, te agradeço pela participação hoje no Conversa de Benzo. Uma satisfação falando um pouquinho da nossa história, a história de todos os leopoldenses, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, em nome do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, de toda a sua equipe, voluntários, funcionários, direção, amigos. Né? Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso, então, com Giovanni Mesquita, diretor do Museu Visconde de São Leopoldo. Voltamos no próximo programa.